Estamos de volta com o programa Consciência Humana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo. Mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana, programa Consciência Humana. Essa semana a gente já se aproxima dos 10 anos do programa que vão ser comemorados no dia 30 de julho. Vai ser um domingo, dia muito feliz, onde nós vamos fazer 10 anos da primeira exibição do programa Consciência Humana. Com muita felicidade que a gente está aqui nesses 10 anos, colaborando, contribuindo para a construção dessa TV maravilhosa que é a TV Assembleia, uma TV que ela ganhou muito espaço na sociedade piauiense. Na cidade de Teresina tem um público muito importante, um público que valoriza a TV, que valoriza principalmente a questão da cidadania, da cultura, da política, da reflexão. O nosso programa sempre teve como proposta trazer o conhecimento e pensar sobre esse conhecimento, porque o mundo é cheio de informações, é cheio de pautas importantes e, acima de tudo, nós gostaríamos de levar para você, que é nosso telespectador, ideias que você possa discutir com sua família. A maior parte das questões que são tratadas aqui, embora muitas delas sejam questões acadêmicas, questões que vêm da universidade, e que também servem para pensar o senso comum, aquilo que naturalmente nós vamos convivendo, mas principalmente fazer com que você pegue aquilo que nós estamos debatendo no programa Consciência Humana e que você possa, em casa, fazer a reflexão final. Porque a ideia não é encerrar o conceito, encerrar a suposta verdade da qual está sendo dita, mas propor uma possibilidade para que você possa, a partir daí, fazer as suas reflexões. Defendemos sempre no programa Consciência Humana uma televisão aberta, uma televisão que tenha liberdade e principalmente uma televisão que não queira impor ao seu telespectador uma forma de pensar. E você que é telespectador tem que ficar muito atento, não só com a TV Assembleia, mas como com qualquer televisão, com qualquer veículo de comunicação. Muita gente neste mundo virtual que a gente vive agora tão forte, muita gente quer impor verdade, quer construir ideias que você tem que assumi-las de qualquer forma. E você só vai conseguir ter o devido discernimento se você tiver as informações e tiver a capacidade crítica de duvidar, de questionar, para que você possa chegar à sua conclusão. E esse sempre foi o perfil do programa Consciência Humana, que está aqui na TV Assembleia e que hoje nós vamos conversar, entrevistar com uma socióloga, na verdade é formada em ciências sociais, que é mais abrangente a questão da formação. E dentro das ciências sociais a gente tem a sociologia, a antropologia, a ciência política, a economia. E eu converso com a Lorena Santos. Ela é de São Raimundo Nonato, jovem que se formou agora pela Universidade Federal do Piauí. Vai contar um pouco da sua história, vai contar um pouco do que ela aprendeu dentro do curso de Ciências Sociais e no final ela vai aqui apresentar uma proposta de trabalho do qual vai desenvolver aqui na cidade de Teresina. Lorena, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. É com muito orgulho que eu te recebo aqui. Eu que agradeço, Elielson. É uma ótima oportunidade de fazer parte desse programa, dessa história. Eu só tenho a agradecer a você por essa oportunidade riquíssima de estar aqui compartilhando conhecimentos, experiências, que é sempre bom para que possamos aprender e vivendo, Lorena, você vive em São Raimundo Nonato, A sua vida, em sua infância, o seu estudo secundarista, ele foi em São Raimundo Nonato. Conta um pouco o que significou estudar em São Raimundo Nonato, essa parte da escola. Relata um pouco pra gente, porque são tantas pessoas que vêm para Teresina estudar, outros que estudam lá e vêm só para fazer o curso superior. Queria que você lembrasse um pouquinho dessa sua infância e essa parte escolar. Nasci em Diadema, São Paulo. E a minha adolescência, eu passei mais na cidade de São Paulo, Diadema, São Paulo, do que em São Raimundo Nonato. Não foi em São Raimundo Nonato? Isso. Então, São Raimundo Nonato, eu cheguei em São Raimundo Nonato a partir dos 15 anos de idade e foi a metade da adolescência, Então, a sua infância de estudo é Diadema? Isso, Diadema, São Paulo, e metade da adolescência em São Raimundo Nonato mesmo. Conheci muitas pessoas. Gostei muito da forma de vivência, das culturas, das linguagens.
enfim, da forma de vivência caracterizada pelo sudeste do Piauí mesmo. Então e como é que você caracterizaria esse sudeste do Piauí? Bom, é uma região com uma identidade muito forte, né? De uma identidade bem sertaneja, né? Uma identidade que a gente pode conhecer como caatinga mesmo, a vegetação, não só em relação à aparência, à vegetação, mas também à culinária, à cultura, principalmente no que se refere à Serra da Capivara, né? Que é a maioria das cidades da macro-região se envolvem para o desenvolvimento dela. A partir da Serra da Capivara. Isso. A importância, então, da Serra da Capivara para a região, ela é crucial. Primordial. Não tem como pensar aquela região sem a Serra da Capivara. Não tem. É interessante porque a Serra, ela se localiza principalmente na cidade de Coronel José Dias, que é próxima à cidade de São Raimundo Nonato. Coronel José Dias é uma cidade desmembrada de São Raimundo Nonato. Isso. Né? Porém, todos identificam como a sede da Serra da Capivara a cidade de São Raimundo Nonato. Também pela questão de ser uma cidade mais desenvolvida, tem cerca de 35 mil habitantes. Bom, Lorena, então você nasce em São Paulo. Isso. Vive boa parte da sua infância na cidade de Diadema. Vem já na adolescência para São Raimundo Nonato, onde você conclui seus estudos secundaristas. E aí você resolve prestar o vestibular para a Universidade Federal do Piauí para o curso de Ciências Sociais. Como foi essa decisão de fazer Ciências Sociais? Essa decisão foi consequência de uma decisão anterior para outro curso, certo? Eu tinha uma vontade, um sonho grandioso de fazer arquitetura, pela história da arte, enfim, que sempre me cativou pra caramba. Mas não deu certo por motivos financeiros, por motivos burocráticos, enfim. Certo dia estava eu sentada pesquisando possibilidades de cursos. E eu sempre fui muito voltada para as ciências humanas, sempre tive um olhar crítico para as outras coisas que eu percebia que outras pessoas não tinham. E eu pensei, eu vou fazer o que em ciências humanas? Porque a maioria da sociedade pensa que ciências humanas se restringe só ao direito, né, à história, enfim, que não tem tantas possibilidades assim. Pesquisando, eu vi um dia o curso de Ciências Sociais, né? Aí eu lembrei da disciplina de Sociologia, que a gente tem acesso no ensino médio. Porém, minha disciplina de Sociologia não foi lá essas coisas. Na verdade, foi uma frustração no ensino médio. E foi bem diferente, assim, o primeiro contato que eu tive com as ciências sociais do primeiro contato que eu tive com a sociologia no ensino médio. Então, o primeiro contato que eu tive com a área foi pesquisando particularmente a área para que eu pudesse me inscrever para o curso. E vi, né, antropologia, sociologia e ciência política. Na hora que eu vi, me deu um frio na barriga de ansiedade e de desejo por ter acesso àquele conhecimento. E fiquei muito feliz por ter tido essa oportunidade de conhecer o curso antes. Estudei alguns autores antes, enfim, e me identifiquei muito com o curso. Você tem quantos anos hoje, Lorena? Hoje eu tenho 21 anos. 21 anos, bem novinha. Como é que você classificaria, como é que você levaria para o nosso telespectador, principalmente aquele que é estudante ou aquele que é pai também e que está vendo um filho fazer vestibular esse ano, a diferença da Lorena que entra no curso para a Lorena que sai do curso? Muda muita coisa? É muito diferente, assim. É muito diferente. Porque antes, a pessoa que, mesmo que a pessoa seja voltada a ter um olhar mais crítico para as coisas, enfim, da vivência social como um todo, e que não tem esse conhecimento, ela não tem embasamento teórico para as interpretações que a pessoa tem dos fenômenos sociais.
eu tinha um olhar diferenciado, mas não sabia o porquê que isso acontecia. E a partir do momento que eu tive acesso a esse conhecimento, começou a mudar tudo em relação ao que eu pensava. A gente chegava em sala de aula já com aquela ansiedade, com aquele desejo de conhecer mais e de saber mais para interpretar as coisas que aconteciam ao nosso redor, que a gente, na verdade, não sabia o porquê acontecia. Então, esse contato, para mim, foi crucial para que hoje eu tivesse um olhar diferente sobre as coisas, não só, né, essa questão mesmo subjetiva, pessoal do olhar, mas pelo desenvolvimento de como ser humano, entende? Então, tudo isso muda na questão do seu desenvolvimento como cidadão. Então, você começa a olhar para o outro com um olhar diferenciado, não na sua perspectiva, mas na perspectiva dele. Então, começa a ter uma relação de reciprocidade, sem preconceitos. A partir do momento que a gente entra em contato com esse conhecimento, é sim, de fato, crucial para que você mude a forma de ser, como ser humano, como cidadão. Isso é muito importante. Lorena, você tem 21 anos de idade, termina o curso de Ciências Sociais, claro que você tem muita coisa pela frente aí na sua vida, mas hoje o seu sonho é ser professora, correto? Isso. Você quer entrar para a sala de aula, você quer ter essa experiência e quer começar essa profissão. E não é um início fácil, né? É difícil até pela própria idade, pelo julgamento social, ela é nova, ela é inexperiente, né? Fala um pouco desse momento de princípio, de luta pela tua carreira. Bom, eu lembro quando minha mãe perguntou: o que você decidiu fazer? Aí eu falei para ela: mãe, eu vou fazer Ciências Sociais, licenciatura em Ciências Sociais. Ela: por que você decidiu fazer? Na verdade, eu não sabia a diferença da relação, assim, não sabia na prática a diferença da relação do bacharel em Ciências Sociais, o que o bacharel em Ciências Sociais fazia, o que um bacharel em licenciatura fazia. Foi principalmente pela questão da nota do Enem também, e por outras questões que eu andei pesquisando, que me foi indicado que eu escolhesse a licenciatura mesmo pela maior possibilidade de trabalho na área. Então, eu ficava nesse conflito muito grande durante uns 4 períodos do curso. Até metade do curso eu ficava pensando: meu Deus, essa parte teórica está maravilhosa. A gente lê, a gente aprender, a gente começar a interpretar os fenômenos sociais de outra forma. Porém, quando eu pensava em ser professora, me batia aquele desânimo, porque eu lembrava das condições do rótulo, né, das condições de professor aqui no Brasil. Então, quando eu começava a falar: eu faço Ciências Sociais, e as pessoas perguntavam: e você vai fazer o que quando terminar Ciências Sociais? Eu falava: bom, meu principal objetivo é dar aula, ser professora sobre esses assuntos, porque o que me importava, mesmo recebendo esse preconceito camuflado do ser professor, o que me importava era ser professor de quê? Ser professor de sociologia, ser professor de ciência política, ser professor de antropologia, para mim é uma grande honra, porque não interessa, não importa a questão do ser professor pelas condições de professor oferecidas pelo Brasil hoje. Porém, sim, ser professor de quê? Se for ser professor da área que eu amo, que eu sou apaixonada e que eu me apaixonei desde o início do meu contato com as ciências sociais, é isso que importa, entende? Então, eu lembro que eu falava isso para ela e ela: mas você vai ser professora, Lorena. Eu falava: mãe, mas você saiu daqui dizendo que ia para Teresina porque exatamente você não queria ser professora, você não queria fazer pedagogia, pelo meu perfil mesmo, que eu, enfim, não me interessava por essas áreas, que são as áreas de possibilidade de curso de graduação na minha cidade. E ela foi ficando
cada vez mais flexível a isso quando eu começava a falar da questão de como isso me deixava feliz, entende? Então, eu, aos poucos, comecei a moldar a mente das pessoas que achavam que isso não seria para mim, ser professora, entende? Entendo porque o que você passa nesse momento para nós, que estamos convivendo agora com essa entrevista com você, tenho certeza que os meninos que estão aqui no estúdio e principalmente comigo que sou professor já há 15 anos, é a sua paixão pelo aquilo que você está falando. O que eu acabei de sentir é uma jovem de 21 anos, o que é natural que ela seja apaixonada pelo aquilo que ela escolheu fazer e principalmente você está muito bem resolvida sobre a decisão que você tomou. Você está apaixonada pela função que você tem agora, né, que é lutar para ser uma professora, você está resolvida quanto a isto, você não está olhando para os empecilhos que existem na profissão, ou seja, você sabe que eles existem e existem para qualquer profissão, né? Infelizmente existe de fato uma dificuldade enorme para a função do professor, mas o fato de você estar muito bem resolvido, o fato de você estar muito focada, faz com que você passe principalmente para o jovem que hoje está decidindo, ou o jovem que está terminando e muitas vezes está dizendo assim, meu Deus, eu terminei o curso e agora eu vou fazer o quê? Mais ou menos como algumas pessoas te questionaram, você vai fazer o quê com ciências sociais? Daqui a pouco a Lorena no segundo bloco vai falar um pouco sobre as ciências sociais de uma forma geral, mas o que se faz com ciência social? Se pensa. Aí alguém vai perguntar, mas o que se faz com o pensamento? Se descobre coisas, se tem ideias, se conclui, se renova a expectativa de vida, passa a se relacionar com o mundo, com as pessoas de uma forma diferente. Ou nós saímos das cavernas e chegamos até os grandes edifícios, aos arranha-céus, à televisão, ao telefone, aquele fixo antigo, né? Que na época que eu era criança, o telefone fixo era uma riqueza enorme. Hoje, o que é o telefone fixo? Dificilmente alguém até tem, né? As condições virtuais. Ou seja, se nós chegamos até aqui, tudo isso é porque alguém em algum momento parou para pensar, para olhar diferente. Então, o que a Lorena passa para a gente é essa coisa muito bonita do Brasil hoje, mesmo diante de todas as dificuldades, conseguir ter uma Lorena Santos, uma jovem de 21 anos, que está apaixonada e muito bem resolvida pela sua profissão e pela sua formação. Acho que essa não tem riqueza maior. Vale a pena ser professor no Brasil. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta para continuar conversando com a professora Lorena Santos. Estamos de volta com o programa Consciência Humana. Lembro que uma certa vez eu estava lendo uma frase que ela é bem conhecida, que ela diz assim, quem mal lê, mal ouve, mal pensa, mal fala, ou seja, tem atitudes equivocadas. A leitura é um aspecto da vida humana importantíssimo. Estava lendo há alguns dias atrás uma pesquisa que falava sobre a leitura solitária. O que é a leitura solitária? Quando você resolve ler um livro, e aquele livro que você está lendo, ele não tem finalidade de fazer uma prova, ele não tem a finalidade de prestar um concurso público. A finalidade daquela leitura é apenas, né, para a sua própria satisfação. E no índice de leitura solitária que a pesquisa demonstrava, o país que mais se lê no mundo desta forma, ou seja, que tem uma cultura de leitura, são os franceses, né, que chegava a uma surpreendente marca de 25 livros por média, ou seja, 25 livros por média por pessoa. Ou seja, você tem aí uma França que cada pessoa está lendo cerca de 25 livros por ano. Nos países desenvolvidos, essa média chegava a 10 livros por ano por pessoa, por média. Sempre eu estou colocando a expectativa da média. Na América do Sul, os dois países que se destacavam bastante, né, eram a Argentina e o Chile, com a expectativa de 7 livros por pessoa. Lembro quando eu tive a oportunidade de ir até a Argentina e visitar uma livraria chamada Ateneu. E essa livraria abria o dia todo e a noite toda, basicamente, e ela tinha um aspecto muito especial, que era o cidadão, ele poderia entrar
Ele poderia pegar o livro e tinha alguns locais dentro da livraria que ele poderia ficar lendo normalmente, o dia todo, se ele quisesse, se fosse necessário para ele. E ao final, se ele não quisesse comprar o livro, ele colocaria o livro no lugar e iria embora. Ou seja, a livraria funcionava até dentro de um teatro, do antigo teatro argentino, muito parecido com o nosso 4 de setembro. E eu achei aquilo espetacular, sabe? Nenhum vendedor chegava perto dele para abordar, você vai querer comprar o livro ou não. O triste da pesquisa é que ao final dela, você vai encontrar o Brasil com uma expectativa de 1,5 livros por ano, por pessoa. E embora esses dados, né, você vê lá o francês com 25, o desenvolvido com 10, a Argentina e o Chile com 7, o Brasil com 1,5. Mas se o brasileiro, pelo menos estivesse dentro dessa expectativa, ou seja, se todo brasileiro estivesse lendo 1, 2 livros por ano, eu estaria até feliz. O problema é que isso é média, ou seja, tem gente que lê 10, tem 9 pessoas que não está lendo nenhum. E aí dá uma média de 1, por exemplo. Então, assim, nós precisamos criar uma cultura da leitura. Aqui na TV Assembleia você tem o programa do nosso querido Otávio César, que vai toda hora mostrando livros de autores piauienses, pessoas que estão produzindo bastante. Mas a produção está boa, mas a leitura desses livros, né? Eu converso muito com o Leonardo, dono da Entre Livros, que tem um trabalho voltado para a literatura piauiense e está lá a produção toda, né, uma coisa utópica, mas como é que está a leitura desses livros? Então, assim, o que a gente tem de leitura? Aí, às vezes, o pai cobra que o filho possa ler um pouco mais. Mas e o pai? Ele está lendo o quê para que o seu filho tenha aquele exemplo dentro de casa? Não adianta você cobrar do seu filho que ele seja um bom leitor, que ele tenha uma boa educação, uma boa postura, se você dentro de casa você não consegue dar um exemplo. Nós aprendemos muito pelo exemplo. A ideia, a frase, a palavra, ela é importantíssima, mas o exemplo é algo que realmente dignifica e modifica muito o ser humano. Então, na volta desse segundo bloco do programa, eu fiz esse comentário porque eu achei que era relevante e importante. Na conversa com a Lorena Santos, nossa professora Lorena Santos, formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Piauí, 21 anos de idade, né, buscando consolidar uma carreira, E no final, Lorena, do bloco passado, a gente colocava a questão do fato de você ter dificuldade, né, ao entregar um currículo, né, não só de conseguir um trabalho, que é difícil para qualquer um, mas principalmente quando te olham e digam assim, mas ela é tão novinha para poder entrar numa sala de aula e dar uma aula. Isso te dói ou você consegue conviver com isso com uma certa naturalidade? Consigo conviver. Uma das minhas primeiras experiências assim de conflito por causa dessa questão da idade mesmo, que é inapropriada para o padrão da classe de professores. Vou falar no Brasil, que é o contexto que eu vivo, foi em uma das experiências de estágio. Em primeiro, todo curso tem 1, 2, 3, 4 estágios, que é necessário para a questão da prática mesmo, de exercer a teoria na prática, o que você aprendeu ali na realidade. Então, eu chegava nos estágios, chegava nas escolas e entrava na sala de aula, os alunos olhavam para mim e perguntavam, você está perdida? Qual é a sua sala? Falei, por quê? Porque você é aluno ou é professora? Não, eu sou professora. Nossa, mas eu nunca pensei que poderia ter uma professora assim, tão novinha como você. Então eu falava, não, eu sou. E geralmente me perguntavam sempre minha idade, porque realmente é uma inovação, né? Na classe de professores, a gente entra nas escolas e vê a maioria dos professores com uma certa idade maior, mais avançada. Mas não é uma coisa que eu não consiga levar. Eu consigo levar isso tranquilamente, como qualquer outra coisa da minha vida, e isso jamais iria me atrapalhar no meu foco, né, no meu objetivo de vida profissional. Lorena, tratando especificamente das chamadas ciências sociais, né, que muita gente confunde, o próprio aluno confunde com a filosofia, com a sociologia, com a antropologia. O que significa estudar ciências sociais? Ou seja, você está debruçada sobre qual objeto de estudo, né? Qual é o foco, faz a diferença dos estudos das áreas que existem dentro das ciências sociais?
Eu vou dar um exemplo para vocês de uma das minhas primeiras aulas de sociologia na Universidade Federal do Piauí. Se eu não me engano, no primeiro período de 2013, com o professor Benedito, de Sociologia, do Departamento de Ciências Sociais, da UFP. Ele falava sobre a questão da padronização social. Coisa tão simples, que foi uma das minhas experiências de maior choque, assim. Porque enquanto ele falava, eu começava a refletir sobre tudo que acontecia socialmente. Então, é um choque muito grande, porém é um choque que traz uma sensação muito boa, porque você sabe que você está ali colocando em conflito o conhecimento que você aprendeu pelo senso comum, né? E o conhecimento científico. Então, assim, é uma experiência inigualável o trabalho do cientista social, o que ele faz? Ele, né, estuda um fenômeno social e para tentar diferenciá-lo do senso comum, estudando cientificamente. Para o nosso telespectador entender melhor, o que é um fenômeno social na linguagem do cientista social? Bom, um fenômeno, não vamos usar um teórico apenas, na linguagem das ciências sociais como um todo, é tudo o que acontece socialmente que tem o caráter de reciprocidade entre as pessoas, que acontece segundo a cultura social daquele grupo. Então, é isso, um fenômeno social é tudo o que acontece socialmente. Quando você fala caráter de reciprocidade, por exemplo, a violência cometida por jovens, no caso, as infrações cometidas por jovens, ela pode ser considerada um fenômeno social e ela pode ser algo que tem essa reciprocidade que você está colocando? Vamos colocar em questão. Por quê? Você falou da violência entre os jovens, né? Isso. Tá, eu vou agir violentamente por quê? Porque eu quis ou porque eu tive algum espelho para que eu aja daquela forma? O ambiente em que eu fui criado impulsiona esse fato a acontecer? A forma em que eu fui criado, o ambiente em que eu fui criado, a sociedade em que eu nasci, em que eu vivi, impulsiona, leva aquilo a acontecer? É isso que a gente põe em questão. Porque você não é um ser social, não é um ser particular, é um ser que para praticamente tudo que ele faz, ele depende de outras pessoas. Porque ele é construído socialmente em basicamente todas as ações que ele executa. Vou colocar uma outra questão para a gente pensar. Vamos tentar aqui justamente colocar essas questões para que a gente possa levar ao nosso telespectador essa forma de pensar. Nós tivemos nos últimos anos uma ascensão muito grande das mulheres. As mulheres tiveram uma ascensão profissional, né? Se você pegar os últimos 50 anos, a mudança da mulher na sociedade, ela é um negócio assim absurdo. Por exemplo, ela vai ingressar nas universidades, ela vai estar aqui falando cientificamente, ela vai estar trabalhando, ela vai estar comandando famílias, mas também, juntamente com essa ascensão das mulheres do ponto de vista profissional e da própria liberdade que as mulheres conquistaram, você olha, por exemplo, para a questão inversa e na criminalidade, por exemplo, há também um crescimento, né, da mulher que começa a se envolver com o crime, da mulher que começa a cometer alguns delitos que socialmente eles eram típicos do homem. Ou seja, essa questão desse envolvimento da mulher na sociedade de uma forma geral também é um fenômeno deste que a sociologia, a antropologia, a ciência política, a ciência social de uma forma geral também vai se debruçar, vai olhar, vai analisar? Bom, o que é a sociologia? É realmente isso, o estudo de tudo que acontece socialmente. O que é um caráter social? Exatamente um caráter que se diferencia pelo caráter individual. Não fugindo um pouco do assunto, mas... Fique à vontade.
enfim, se eu pego eu não sei se vocês já ouviram falar de meninos lobos, crianças lobos. São crianças que nasceram ou se criaram, perderam de alguma forma sua família e permaneceram, tiveram sua criação, seu processo de socialização, né, que é exatamente não processo de socialização, mas seu processo de vínculo com animais. Exatamente por causa disso. Eu errei quando eu falei processo de socialização. Seu processo de vínculo com animais. É isso que diferencia processo de socialização. Porque o processo de socialização ele vai envolver o quê? Eu e a sociedade e outras pessoas, para que eu possa aprender praticamente tudo que eu faço com ela. A minha forma de se vestir, a minha forma de se maquiar, a minha forma de comer, enfim, tudo que a gente faz, praticamente tudo que a gente faz é reflexo disso. E o processo contrário à socialização é exatamente isso. A criação, a construção da pessoa longe da sociedade. Então, a gente pega um fenômeno desse das mulheres, por exemplo. O fenômeno da ascensão das mulheres, a questão da problematização da mulher, do aumento da mulher no crime, é uma questão social? Eu pergunto para você, é uma questão social? Com certeza é uma questão social, porque é o reflexo de uma história construída socialmente. Se não tivéssemos tido mulheres que levantassem a bandeira pela conquista dos nossos direitos, nós não teríamos chegado até aqui. Eu não poderia jamais estar aqui nesse programa, dando uma entrevista e podendo falar do conhecimento científico social. Mulheres jamais poderiam estar se envolvendo na gestão política. Então, são oportunidades que foram construídas socialmente, porque não seria possível se fosse individual, se não envolvesse outros indivíduos. A partir do momento que eu levanto uma bandeira, eu estou aqui para defender uma causa para os direitos da mulher, das mulheres como um todo, eu estou agindo socialmente porque eu estou agindo em reciprocidade ou então visando o fim de um grupo, que no caso seria o grupo das mulheres, não apenas o meu benefício, não apenas os meus direitos, a minha ascensão. Bom, o que explorei um pouco da Lorena foi justamente, você que é nosso telespectador, um pouco desse conhecimento, desse olhar crítico que as ciências sociais traz na sua formação para uma jovem como a Lorena. E aí você imagina se nós temos uma sociedade, né, que ela possa ter um pouco mais de aptidão pela leitura sociológica, antropológica, pela ciência política, que hoje é uma ciência muito séria, entendeu? Ou seja, onde as pessoas querem entender o processo político de uma forma séria, justamente para que a sociedade, com o tempo, para que a sociedade, tendo uma experiência muito grande, cronologicamente falando, de convivência com essas ideias, a sociedade vai mudar. O que a nossa querida Lorena Santos, professora Lorena Santos, traz, quando ela coloca a questão do processo de socialização, da questão daquilo que está ao meu redor, observar aquilo que está ao meu redor. Você começa na sua família. Às vezes a família, a gente tem o péssimo hábito o fulano A ali é daquele jeito, o B é daquele jeito, o C é daquele jeito, o pai é daquele jeito, a mãe é daquele jeito, os irmãos. Vamos respeitar a individualidade de cada um e ninguém nunca tem a coragem de dizer assim, poxa, vamos conversar. Será que enquanto família nós podemos melhorar? Será que enquanto família nós identificamos alguns defeitos uns nos outros? Que aí fica aquela ideia, você não pode falar do meu defeito porque você também tem. Mas em vez de apontar o erro, apontar o defeito, nós estivermos colaborando com amor, com o irmão, com a mãe, com o pai, e de dizer, olha, será que o senhor pode melhorar nisso? E aí se o pai falar assim, mas você bem que poderia melhorar numa outra situação que eu observo também. Porque é sempre mais fácil para você que está fora enxergar o que o outro está fazendo. É muito mais fácil para você que é telespectador do programa Consciência Humana nesse momento, tá avaliando o que eu estou falando nesse momento e que eu, no momento da gravação, não estou percebendo um erro ou algum equívoco que eu possa estar cometendo. Mas você agora, assistindo o programa, vai estar vendo. Eu talvez vou estar assistindo o programa também, que sempre estou assistindo o Consciência Humana,
né? E depois que já está na televisão, eu digo assim, pô, poderia ter falado isso diferente, porque quem está fora é melhor para enxergar. É aí que entra a figura do cientista social. Ele é uma figura importantíssima, que ele está dentro da sociedade, mas ao mesmo tempo ele está fora, porque ele tem um arcabouço de teóricos, que não são poucos, que vão ajudá-lo a identificar as coisas. E o que nós estamos defendendo aqui no Consciência Humana é, se você tem uma convivência com esses teóricos, se você consegue perceber, é como se fossem instrumentos. Aqui no estúdio da TV Assembleia, eu tenho aqui vários equipamentos que ajudam a gravar esse programa. Cada um é um instrumento diferente. E é um instrumento que nos ajuda a levar a você, da melhor forma possível, uma imagem, um som, né, um conteúdo que você possa, de fato, aproveitar muito bem dele. A ciência social trabalha dentro do mesmo aspecto. E é isso que a Lorena acabou de mostrar para a gente. Então, eu fico mais uma vez, encerrando esse segundo bloco, eu vou ressaltar, como eu falei no primeiro, eu fico feliz porque hoje as ciências sociais conseguem avançar na sociedade, a filosofia também avança na sociedade, a necessidade das pessoas de terem uma capacidade de concluir melhor as suas ideias avança. Para isso eu tenho que aprender a escutar, para poder falar, eu tenho que ir atrás da fonte para poder me embasar. E aí talvez, se nós tivermos uma convivência maior, a sociedade com certeza daqui a 10, 20, 30 anos, ela vai naturalmente mudar e melhorar os seus aspectos. Daqui a pouco o programa Consciência Humana está de volta, vamos para um rápido intervalo e estaremos de volta para continuar conversando com a professora Lorena Santos, né, e apresentar para a sociedade um trabalho que nós planejamos fazer nas escolas de Teresina acerca justamente desses temas que nós estamos abordando aqui no Consciência Humana. Nós vamos ali e voltamos já. Estamos de volta para o último bloco do programa Consciência Humana. Eu, nesse último bloco, queria comentar algo que eu acho muito importante. Alguns dias atrás, nós tivemos aí dentro do Campeonato Brasileiro um jogo importantíssimo, Flamengo e Vasco, ou Vasco e Flamengo em São Januário. E há muitos anos, né, se você pesquisar aí na internet, você vai encontrar vários trabalhos, livros, estudos sociológicos sobre a questão das torcidas organizadas no Brasil. O futebol, ele é uma paixão. O futebol, ele é muito importante. O Milton Neves falava uma coisa que eu gosto bastante, que ele dizia o seguinte: entre as coisas menos importantes do Brasil, o futebol é a mais importante. Porque o futebol é algo lúdico, é algo que agrega valor, é algo que socializa, faz parte da cultura do brasileiro, né? E quando você vê uma situação como aquela, em que você percebe que a violência termina ganhando ares muito grandes. Nas últimas 3 semanas, nós tivemos 3 mortes de torcedores de times diferentes em brigas, né, a partir de jogos. E essas pessoas que se envolvem com as brigas não são os torcedores, são pessoas que estão predispostas, independentes do jogo, a brigar. E a gente tem que separar o joio do trigo, né? Ou seja, não é a torcida do Vasco da Gama que é violenta de forma alguma, são alguns torcedores. Pelo contrário, o Clube de Regatas Vasco da Gama é um clube que tem uma história linda no futebol brasileiro e uma história social dentro do futebol. Para quem não sabe, o Vasco da Gama foi o time que enfrentou o racismo no Brasil. Era proibido jogadores negros jogarem profissionalmente no Brasil e o Vasco da Gama enfrentou e colocou jogadores negros para jogar. Ou seja, é um time de vanguarda, é um time que ele representa não só ali uma parcela da torcida, mas é um time que ele tem uma importância muito grande. O estádio de São Januário talvez seja o estádio mais histórico desse país. Afinal de contas, Getúlio Vargas fazia grandes discursos numa época que o Brasil começava a despontar dentro de São Januário. Era onde o presidente da República desfilava para a sociedade para falar ao Brasil. O estádio de São Januário tem uma participação muito grande do torcedor vascaíno que trabalha na construção do estádio de São Januário. Então, assim, aí às vezes uma história bonita dessa, ela fica colocada de lado por conta de uma situação de pessoas que hoje, não tendo
capacidade de entender o que é um processo. A imprensa tem culpa nisso, porque alimenta uma rivalidade doentia, uma rivalidade desproporcional, que foge do campo esportivo e vai para o campo pessoal, onde pessoas às vezes se tornam inimigas. Eu estou com muita emoção falando disso e queria dizer que eu sou flamenguista, mas não posso deixar de reconhecer uma história bonita do Vasco, a própria representatividade histórica que o Vasco da Gama tem e que faz uma alusão à própria chegada dos portugueses no Brasil, ou seja, o início do próprio país, né? A própria caravela que é representada, né, como símbolo do Vasco da Gama. Então, assim, não é a violência, o Vasco não é aquela violência que nós vimos. Pelo contrário, como os outros torcedores, os outros times de futebol, que também têm problemas, esse problema não é do time, esse problema é da sociedade brasileira. Sociedade brasileira que não se encontra do ponto de vista pessoal e que vai, no campo de vista esportivo, viver como se a vida estivesse ali dentro do jogo. Então, assim, pessoal, eu acho que essa reflexão é muito importante, porque ela vai para o futebol, ela vai para a política, ela vai para a religião. Em qualquer situação, se você tem fanatismo, se você tem ali uma perspectiva doentia de defender uma convicção, o diálogo e a capacidade de convivência, ela está acabada. E sem convivência, a gente não vai para lugar nenhum. Nós defendemos aqui no programa Consciência Humana, como índole de cada um, que a gente construa diálogos, que a gente tenha a capacidade de viver as situações, tá certo? E que a gente possa construir uma sociedade melhor. Professora Lorena Santos, o programa Consciência Humana, a professora Lorena está começando a vida, então nós convidamos a professora Lorena para que nós possamos construir um projeto de palestras e, junto com o programa, a Lorena, o professor Elielso, o programa Consciência Humana, visitar as escolas de Teresina e também de fora de Teresina que quiserem nos convidar para que a gente possa apresentar várias palestras dentro de cunho filosófico, histórico e sociológico. Fala um pouquinho desse projeto que nós estamos desenvolvendo. Bom, esse projeto é de autoria do professor Elielson e minha. Que o projeto é principalmente do propósito do coração, né, do Elielson. Então, quando ele me falou desse projeto, eu fiquei bastante empolgada, porque é uma forma de levarmos esse conhecimento para as pessoas e nunca é demais, né? Você está em contato com o conhecimento científico que filtra, né, como a sociedade funciona, tanto na perspectiva filosófica, sociológica, histórica, que é na perspectiva que vamos trabalhar. O nosso projeto se trata de desenvolvimento de palestras na perspectiva das ciências humanas. O que vai acontecer? Vamos estipular, na verdade, já estipulamos os temas, vamos trabalhar sobre os principais temas que envolvem a sociedade atualmente, diversos temas, enfim. Pode até haver possibilidade de falarmos desses temas aqui aos poucos para vocês no decorrer do programa. E vamos falar desse tema na perspectiva das ciências humanas mesmo, e queremos levar esse conhecimento principalmente a alunos que estão cursando o quê? Segunda fase aí do ensino fundamental, ensino médio, e objetivamos um público-alvo principalmente de público escolar. Só que isso não significa que nós não possamos ir mais além, né? Podemos levar essa palestra para outros públicos, para outros grupos de pessoas, com os temas que forem escolhidos, que a gente vê que tem mais necessidade de ser trabalhado para aquele público específico ou num momento histórico específico, né? Por exemplo, em relação à ascensão das mulheres, né? Se acontecer algum fenômeno, alguma coisa que seja interligada atualmente a isso, nós iremos trabalhar e escolher os temas que estão sendo mais debatidos atualmente, e não só esses temas que a gente vê que tem necessidade de ser trabalhado, de ser ensinado, né, de ser debatido à sociedade. Bom, gente, esse projeto de palestras que vai ser desenvolvido pelo programa Consciência Humana, juntamente com a professora Lorena Santos, professor Elielso e outros professores,
visa levar para todas as escolas, como a Lorena bem disse, vários temas. Por exemplo, vamos discutir identidade, né? Identidade. O que significa a construção de uma identidade? Por exemplo, num mundo globalizado como o nosso, o que significa ser piauiense? O que é ser piauiense? Como é que você caracteriza? Por isso que lá no comecinho, né, quando eu falei de São Raimundo Nonato, até me equivoquei, porque eu pensei, coloquei a Lorena como tivesse tido a vida toda, a sua infância em São Raimundo Nonato, mas como é que eu vou classificar alguém, a identidade de um povo? O que significa, por exemplo, alguém que não conhece a identidade de um povo, alguém que vem de outro lugar, desrespeitar uma identidade? Isso é importante discutir porque dentro de um mundo globalizado. Se você vai discutir as relações de trabalho, se você vai discutir, por exemplo, as questões políticas, não políticas partidárias, mas a formação. O que significa jovens que hoje, de forma muito mais ousada, chegam para a sociedade com muito conhecimento e com 21 anos de idade, já tem toda a capacidade de desenvolver trabalhos que antigamente você só ia conseguir fazer com 30, 40 anos de idade. O que significa falar da nossa infância? O que significa falar das pessoas da terceira idade que aumentam gradativamente no Brasil e que vão prezar de uma qualidade de vida, de um estilo de vida diferenciado? Ou seja, o que significa debater ética, debater moral? O que significa nós trazermos à tona um pouco da história do Brasil, dos grandes antropólogos brasileiros e estudar com mais profundidade? Então, a ideia em si é aprofundar o conhecimento. E como a Lorena bem colocou, a prioridade, a princípio, é para alunos de ensino fundamental e ensino médio. Mas pode ser para os pais dos alunos, pode ser para empresas que têm os seus funcionários, porque muitas vezes quando a gente fala, um dia desse, Lorena, eu estava abastecendo o carro, e gostei muito quando um frentista chegou e ele, enquanto ele abasteceu o carro, ele encostou e disse assim, olha, vocês estavam debatendo um dia desse um escritor que eu não conhecia. E depois daquele programa, eu passei a investigar um pouco aquele escritor e a me identificar com a linguagem dele. E consegui um livro deste escritor. No caso, ele estava falando de um escritor russo chamado Dostoiévski, que é um programa, inclusive, eu gravei com o professor Rômulo no começo do ano. E ele pegava e colocava como o programa, a partir daquele momento, levou para ele o escritor. É mais ou menos como a gente vai conseguir levar com essas palestras. Ou seja, a Lorena dá uma palestra para aluno, o aluno tem que aprender por causa de um vestibular, mas qualquer trabalhador precisa desenvolver sua parte intelectual, que infelizmente no Brasil isso não é trabalhado. Como é que você vê essa necessidade dessas discussões, elas estarem mais presentes, não só nas escolas como nas empresas? É de grande importância, né? Como eu falei no começo, essas discussões não só trazem uma melhoria pessoal para você, no caso de olhar para um certo fato e ter uma interpretação sobre aquilo, mas é de grande importância para como você conseguirá ou consegue conviver socialmente com as pessoas. Então, isso, a partir do momento que a gente entra em contato com esses conhecimentos, há uma propensão a que possamos viver melhor, né? Exercendo a cidadania, a reciprocidade, o respeito uns com os outros. Então, é realmente muito importante. Porque ele termina sendo, Lorena, um instrumento, né? Esse conhecimento ele é um instrumento. Por exemplo, aqui tem um aparelho celular. O aparelho celular é um instrumento que hoje ele pode tirar uma fotografia, ele pode mandar mensagem, ele pode fazer que você escute a voz de alguém que seja importante, ele é um instrumento. O conhecimento também é um instrumento. Se você pega, por exemplo, uma perspectiva de Durkheim, vamos colocar Durkheim aqui. O Durkheim é um sociólogo clássico, vai trabalhar a questão do fato social, é um sociólogo determinista, ele vai lá, dentro do fato social, com seus conceitos de generalidade, exterioridade, coercitividade, fazer uma análise. Tanto que uma das primeiras análises de Durkheim, há muitos anos atrás, foi sobre suicídio. E ele escreve, inclusive, um livro sobre suicídio. E hoje, por exemplo, essa é uma discussão, por exemplo, muito importante. Ontem eu estava lendo uma matéria, ontem à noite, e essa matéria tratava sobre a possibilidade do suicídio entre os médicos, por conta da pressão psicológica que eles vivem, né, daquela relação muito forte que eles estão convivendo lá, de decisões importantes. Então, por exemplo, o que nós sempre queremos mostrar para você, que é nosso telespectador, e apresentar aqui essa possibilidade de ter, né, o professor Elielson, a professora Lorena e outros professores convidados, debatendo muitos assuntos da sociologia e da filosofia.
é que você leve para o seu aluno não a aula em si, mas a profundidade da aula, a profundidade dos teóricos, a profundidade de analisar um filme sob uma certa perspectiva, analisar uma música sob uma certa perspectiva. Não no sentido de induzir um pensamento, mas de abrir possibilidades de conhecimento. Diga, Lorena. De saber o porquê que isso acontece, né? De ter embasamento teórico que foi estudado cientificamente, que teve profissionais capacitados para aquilo, para estudar, né? Um certo fenômeno, um certo fato, cientificamente baseado em métodos científicos, baseados na razão e nas melhores formas de estudo, para que nós possamos, né, ter esse conhecimento em mente. E é muito importante, dentro disso tudo, telespectador, você que acompanha o programa Consciência Humana, que a intelectualidade, ela não é algo específico de quem vai para a universidade. A intelectualidade não é algo específico de quem é professor. A intelectualidade não é algo específico de quem tem que apresentar um programa de televisão. Eu tenho aqui meu amigo Iomar, que está participando desta gravação, meu amigo Belo, que está aqui dentro também. Por exemplo, com o meu amigo Belo, que trabalha aqui no estúdio, eu aprendo um monte de situações acerca do rock, por exemplo. Ele fala uma coisa, ele dá uma notícia, ele dá um toque no jeito dele, ou seja, ali é uma intelectualidade específica. O Belo poderia sentar aqui e, consequentemente, dar uma entrevista para o Consciência Humana, falar sobre sua visão de mundo, e ele teria muita coisa para passar. Ele não precisa ser um cara acadêmico para isso. O Iomar, que tem uma vivência muito grande como cinegrafista, já viajou o mundo, conheceu inúmeras culturas. Se ele sentar aqui para falar das culturas que ele presenciou, que ele pôde ver, comportamentos diferentes em outros países, ele vai dar uma aula muito melhor do que eu falar sobre essas situações. Então a intelectualidade, ela é específica. Meu pai é lanterneiro de carro, mas se você sentar com ele, você vai descobrir nele um homem altamente intelectual, porque é um homem que tem visão de mundo, que lê bastante, que pega os livros e vai ler. Ele não se formou, ele não foi para a universidade. Então, o que é que nós estamos querendo debater aqui no programa? Que uma sociedade melhor é uma sociedade que ela tem que acabar com os rótulos de que as pessoas intelectuais são aquelas pessoas que foram para a universidade. O intelectual é a pessoa que quer aprender um pouco mais. Ele pode até, no dia a dia, ter um trabalho mais mecânico, mais braçal, mas ele não deixa de pensar por conta disso. E aí está o grande problema da imprensa e da TV brasileira. É tratar a maior parte dos brasileiros como pessoas que apenas vão seguir um senso comum e que serão fáceis de serem manipulados. Infelizmente, muitas vezes é o que acontece. Mas acontece por quê? Porque, às vezes, o próprio trabalhador, né, a pessoa que não está envolvida com livros, ela acha que ela sabe menos. E ela se cala para determinadas situações. Então, o que nós queremos levar é isso. Criar uma cultura da leitura, uma cultura do estudo para qualquer pessoa. E não para um grupo específico de pessoas que vão se julgar maior ou melhores do que os outros. Né? Como é que você interpreta isso? Qualquer pessoa de qualquer grupo social pode ter e tem essa oportunidade, né? Isso não significa que somente alunos que estão buscando prestar pré-vestibulares, que somente alunos que estão querendo ingressar no mundo da universidade ou que estão ingressando ou que acabaram de sair como eu, pode ter esse contato. Você também pode, você trabalhador, você, enfim, pessoas que trabalham mesmo na roça, agricultores, pessoas que trabalham em empresas, enfim, todos os tipos de papéis sociais, de pessoas que têm papéis sociais diferentes na sociedade, pode sim e devem ter esse contato mais aprofundado, com conhecimento mais aprofundado sobre como a nossa vida funciona. É tão simples. É a gente entender como, o porquê que eu estou aqui nessa sala hoje fazendo isso. Qual é a consequência social disso, entende? É trazer um embasamento teórico mais aprofundado sobre como essas coisas acontecem em você, qualquer outra pessoa pode ter acesso a isso. Nós estamos aqui para tentar levar esse conhecimento mais aprofundado a você. E vamos trabalhar também em parceria com outras pessoas, né, Elielson? Temos essa possibilidade. Por exemplo, a gente escolheu um tema sobre, né, a questão indígena no Brasil.
Se nós acharmos melhor levar um profissional, né, que tenha vivido essa experiência, né, que seja um antropólogo, que tenha ido em uma tribo, fazer uma etnografia, viver para saber, para conhecer e estudar cientificamente aquele problema, nós iremos levar. Então, essa é a oportunidade que você tem. Você tem outras oportunidades também, a internet está cheia, a televisão também. Só que essa é outra oportunidade que você tem de entrar em contato com esse conhecimento. Nós estamos aqui. Eu posso deixar o contato. Para você entrar em contato conosco, ligue para o número de código 89 98109 1356, que é o meu contato, e o meu e-mail é lohsafe@gmail.com, lohsafe@gmail.com, e tem o contato do Elielson também, porque nós dois estamos na frente, estamos coordenando esse projeto. Se você se interessar, né, pode procurar-nos. Teremos outros meios de divulgação também, e que você seja beneficiado a partir desse projeto que está no nosso coração. Bom, agradeço a Lorena pela presença aqui no nosso programa Consciência Humana dessa semana. É com muita felicidade, com muita alegria que a gente mais uma vez está aqui. Espero por muito tempo ainda, né, construir esse programa, melhorar, levar para você que é nosso telespectador, e você que tem paciência, né, de passar uma hora assistindo o programa, assistindo um bate-papo, uma conversa, e compreendendo um pouco mais da gente. Estamos aí nas redes sociais, com o Face, com o Instagram, com o YouTube, ou seja, e principalmente aqui, na nossa TV Assembleia, né? Toda segunda, 9 da noite, todo domingo, às 10 da manhã. Programa Consciência Humana, o programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo. Mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Muito obrigado, um beijo no coração. E que seu dia e sua vida seja cada vez mais feliz e de superação das dificuldades que a vida possa construir. Até o próximo programa, se Deus quiser.